820. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com mais um Cidades 820 aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje é sábado, 21 de setembro de 2019. O Cidades tem a apresentação de Tiago Humberto, os trabalhos técnicos de Luiz André, direção de jornalismo Rosane Kotoski, direção geral de Pedro Henrique Gomes. E você pode participar do Cidades enviando sua pergunta, sua mensagem para o WhatsApp 9847-6110. Ou você pode fazer também seu comentário na nossa transmissão ao vivo no Facebook da Rádio Bandeirantes. Lá você acompanha todas as imagens do estúdio, toda a movimentação dos nossos convidados na bancada do Cidades 820, que começa agora. São 7h35 e hoje a gente recebe o vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Andrei Azeredo, do MDB. Bom dia, vereador, tudo bem? Tudo bem, Thiago, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes 820 AM. É uma alegria poder estar aqui mais um sábado falando sobre a nossa querida Goiânia. Muito bem, mais uma vez aqui o vereador participando do nosso Cidades 820. E também com a gente o doutor, professor da UFG, Davi Maciel. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Tiago. Mais uma vez agradeço pelo convite para estar aqui conversando com você. Participe então, enviando sua pergunta, fazendo seu comentário para o vereador, para o professor de História da UFG, e faça o seu comentário do assunto que você acha pertinente falar aqui no Cidades 820. Até 8h30 tem muita informação. Eu vou começar perguntando pro ex-presidente da Câmara, Andrei Azeredo, vereador de Goiânia. Vereador, o que você está achando até o momento, finalizando aí a primeira metade do mandato do atual presidente Romário Policarpo? Qual é a sua avaliação até o momento da gestão dele na Câmara Municipal? Vejo que enquanto gestor, a casa tem buscado seguir aquilo que nós implementamos. Algumas mudanças foram feitas, como locação de veículos, coisa que eu não comungo. Eu entendo que a Câmara tinha uma frota própria. Na sua gestão não tinha, né? Não tinha uma frota própria. Essa frota própria ainda tinha garantia de fábrica, que venceu no início do ano. Que se optasse por renovar essa frota, comprando uma mais nova e mantendo toda com garantia, o que reduz a manutenção. Além disso, teve um projeto de iniciativa da mesa, assinado por ele e outros colegas, criando mais de 100 cargos em comissão na Câmara, o que eu fui totalmente contra. Inclusive, o projeto foi aprovado e eu afirmei e não uso o cargo que é disponibilizado a mim, no meu gabinete, que é um cargo, mais um cargo, por entender que nesse momento nós temos que ter austeridade, respeito com o cidadão. E existe um outro projeto que agora começa a tramitar, que é a criação de um fundo dentro da Câmara Municipal para que aquilo que for economizado, eles tratam com aquilo que for sobra dos recursos do Duodécimo, ficar na própria Câmara para outras despesas. Sou totalmente contra isso. O dinheiro para a manutenção e custeio da casa deve ser aplicado naquilo que é necessário, para que o vereador tenha uma condição boa de trabalho, o servidor seja bem pago e a estrutura física e administrativa possa desenvolver da melhor maneira. O que for economizado, e devemos ter muita responsabilidade com o gasto público, fazendo mais, sempre com menos, nós devemos, ao final do exercício, devolver ao executivo a quem compete fazer obras e investimentos em serviços de qualidade para a população. Diante da grave crise econômica que nós temos e da necessidade de melhorarmos e darmos oportunidade ao povo ter uma melhor condição de vida, esse dinheiro tem que ser devolvido ao executivo. Há que se lembrar que a maior devolução da história até hoje foi feita na nossa gestão. Foram 30 milhões de reais em 2 anos, o que demonstra que nós podemos fazer uma gestão com responsabilidade, com qualidade, mas também com muita economia. Eu ia falar sobre isso também. O senhor era e é conhecido como um gestor, foi um gestor na Câmara bastante austero e buscou economizar dinheiro público e fez essa economia que o senhor acabou de citar de 30 milhões no biênio 17-18 na Câmara. Há alguma constitucionalidade nesse projeto que o senhor fala do presidente atual de reter ou ficar com aquele restante do 10º? O senhor acha que pode passar?
Tiago, seguinte, o primeiro que foi aprovado da criação dos novos cargos já tem uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ailton Vec, questionando a constitucionalidade dessa lei. Deve ser apreciado nos próximos meses. Esse outro, eu inclusive já ponderei publicamente, que alguns dispositivos que ali se encontram estão ilegal. Há sim a possibilidade de você criar um fundo, mas com o objetivo específico de construir uma nova sede, ampliar a sede existente. Você vai fazer investimento de capital. Ali não. Ali tem previsão para despesa de qualificação do servidor, aquisição de equipamentos, computadores e tal. Não, isso já tem que ser realizado durante o exercício. Basta que tenha-se gestão, planejamento, competência para fazer. E qual é o clima que o senhor está vendo na Câmara dos seus pares para aprovação ou não, ou rejeição desse projeto? Eu tive a grata satisfação de ontem assistir uma entrevista do líder do governo, que também comunga com o meu pensamento, totalmente contra. Esse assunto foi levantado na semana passada, porque foi aprovado na CCJ, e logo em seguida, no mesmo dia, eu publicamente manifestei contra, e esse assunto, a princípio, morreu dentro da casa. Eu não sei como é que estão trabalhando isso. Espero que, de fato, seja sepultado. A gente espera que seja tomada a melhor decisão, até porque eu acredito que o legislativo acaba que, de certa forma, usurpando, não sei se a palavra seria essa, o trabalho que seria do executivo. Apresenta-se projetos e cobra do executivo que o faça, né, vereador, e não querer também fazer uma criação de um fundo para poder administrar esse dinheiro que em tese seria do executivo. Na verdade, o dinheiro é do povo, né? Pois é, dinheiro do povo e cada um quer se apoderar. E aí eu me lembro do fundo bilionário da Petrobras, onde os procuradores queriam administrar aqueles 2,5 bilhões recuperados pela Operação Lava Jato. 7h41. Vamos falar um pouquinho da política nacional, professor. Essa semana, uma das notícias que veio à tona foi uma confissão do presidente Temer de que o impeachment da presidenta Dilma foi de fato um golpe. O próprio Temer corroborando com a tese dos militantes petistas de que não houve um processo legal do impeachment e sim um golpe. Ele falou isso sem ser perguntado no programa Roda Viva na segunda-feira que passou e admitiu que houve isso. Como é que a história vai explicar essa confissão, hein, professor? Na verdade, ele confirmou que não só os militantes petistas dizem, né? O mundo inteiro fala isso na imprensa internacional. Isso é dado como um fato, não é? O impeachment foi um golpe, porque não houve crime de responsabilidade. E quem minimamente observa o processo legal percebe que ali houve uma ação política, não jurídica, não é? Nesse sentido, ele admite o que todo mundo já sabe, né? Uma verdade irrefutável, e coloca um problema, né? Porque se você teve no impeachment um golpe de Estado, né? Um golpe parlamentar, judicial, midiático, você coloca sob suspeição todo o processo político de lá para cá. Sim. Quer dizer, fica sob suspeição, né? Sob a insígnia do golpe. O governo dele, as medidas que ele aprovou, a PEC do teto de gastos, a reforma trabalhista, né? A lei da terceirização, a primeira proposta de reforma da Previdência, o próprio processo eleitoral. Porque se a Lava Jato, e hoje a gente sabe, ela estava envolvida até a raiz do cabelo nesse processo de impeachment, não é? Com revelações recentes aí sobre a postura da Lava Jato em relação, por exemplo, à nomeação do Lula para o gabinete civil da Dilma, não é? E o Temer fala isso, né? Se o Lula tivesse assumido, não haveria o golpe, porque ele teria uma capacidade de negociação que a Dilma não tinha, não é? Então coloca sob suspeição toda a ação da Lava Jato, inclusive no processo eleitoral,
tirando ele da disputa, o que no mínimo coloca sob suspeição a própria eleição e o resultado da eleição, que é a vitória do Bolsonaro e o seu governo. Então isso coloca sob suspeição também o governo Bolsonaro. Então, desse ponto de vista, é uma coisa muito importante o próprio Temer assumir isso, porque, ao contrário do que ele fala, ele esteve envolvido diretamente no golpe. Ele participou ativamente da trama golpista, vamos falar assim. Ele tenta jogar nas costas do Eduardo Cunha, mas não é verdade. Ele participou ativamente, ele se dispôs a isso, a cumprir esse papel. Então, desse ponto de vista, se a gente pensa em restaurar a democracia minimamente, isso tudo tem que ser revertido. Sim. Isso tudo tem que ser revertido. O próprio Eduardo Cunha, numa entrevista ao Lauro Jardim, um jornalista renomado no Brasil, do Globo, ex-Veja, ele disse que o próprio Cunha havia dito a ele que o processo foi um golpe por causa do não apoio da presidenta Dilma na época no Conselho de Ética, que culminou na cassação do mandato dele, do ex-deputado federal Eduardo Cunha, hoje preso em Curitiba. Aproveitando, registrando aqui a participação do vereador presidente da Câmara Municipal de Bonfinópolis, o vereador Éder, obrigado pela participação. O Frederico Frazão dá um bom dia a todos. Bom dia, Tiago, bom dia, Andrei, e bom dia ao amigo Davi Maciel. Fredão, bom dia, Fredão. E pede para que o professor não se esqueça do encontro no próximo dia 29. Abraço a todos. Vamos estar lá, um abraço Fredão. para o Frederico. E a Iole de Campos, que sempre participa, e eu nunca acerto o nome, se é Iole ou é Ioli. Bom dia, bom dia, Iole. Mas de todo jeito, presente. Fica registrada aqui a participação da Iole de Campos. Bom dia para todos vocês que estão ouvindo a programação da Rádio Bandeirantes. Hoje eu recebendo uma bancada qualificada, professor Davi Maciel e também o vereador Andrei Azeredo, filho de comunicadora, nossa querida professora da comunicação no nosso estado. Vereador, o senhor é do partido do presidente Temer. Sim. Como é que o senhor avaliou isso, sobre essa fala dele no Roda Viva, sobre essa polêmica do golpe do impeachment? O senhor que é da área do direito também, como é que o senhor faz a leitura desse assunto? Bem, a entrevista que ele concedeu à Roda Viva eu não assisti. O que eu assisti foram repercussões nas redes sociais. Sim. E existem as duas versões. Aquele fala que houve um golpe e aquele disse que ele não teve golpe porque ele nunca participou. Sim. Eu vejo que essa questão de fato precisa ser resolvida. Nós temos que fortalecer as instituições existentes no nosso país, parar de atacar constantemente todas o que isso fragiliza a nossa democracia, e possibilitar que com essa solidez de todas nós possamos avançar. Hoje o que se percebe é que muito está voltado para justificar a eleição do atual presidente, como se a razão fosse, em tese, a ascensão ou não do presidente Temer. Há que se lembrar que vinha de um passado, à época recente, de um escândalo muito grande. Se a Operação Lava Jato, no caminho dela, se desvirtuou, que se corrija. Mas as confissões existem, as pessoas reconheceram que roubaram, e não foi pouco, foram bilhões de reais. Sim. Então isso não deixou de ter. Agora, se alguns procuradores, se a mídia, se alguns políticos usaram isso de forma errada, com interesse os outros, que não a apuração devida daqueles supostos crimes praticados, aí sim essas pessoas devem ser punidas. Porém, nós estávamos numa grave crise econômica, numa grave crise política, onde todos os atores foram eleitos democraticamente, e isso faz parte do processo político. O que nós temos é que, da agora em diante, a meu ver, buscar solidificar essas instituições. E isso avançando, gerando garantias, condições para que todos possam ter melhores oportunidades, mais qualidade de vida, investimentos com responsabilidade em educação, condições de saúde, principalmente na prevenção, atenção básica, e não apenas na curativa como nós temos hoje. Tudo isso para que o Brasil possa voltar a desenvolver, gerando emprego. Claro. 7h49, 98476110 é o telefone para você participar no WhatsApp, participar do nosso programa e dar a sua opinião.
Vereador, vamos falar de plano diretor da capital. O senhor que é uma pessoa, digamos, um especialista em mobilidade urbana, o senhor fez parte da SMT. Sim, fui secretário. Secretário da SMT, tem é uma pessoa qualificada para falar desses assuntos que estão inoculados no plano diretor. Em que pé que está o plano diretor da nossa capital? E eu queria especificar e perguntar de forma mais autêntica sobre o trânsito da nossa capital. O que o plano traz para essa questão? É possível a gente ter um trânsito melhor na nossa capital? Bem, Tiago, primeiro, obrigado pelas considerações da minha pessoa. O atual projeto que modifica o plano diretor está na CCJ. No início desse semestre, em agosto, até começo desse mês, eu cobrei publicamente e formalmente do presidente da Câmara que apresentasse um calendário para tramitação desse projeto, dando transparência e bem informando a sociedade e aos parlamentares. Ele publicou e a data era que até o dia 11 de setembro seria votado na CCJ. E que no começo deste mês de outubro, que se inicia logo, nós temos a primeira votação em plenário. A CCJ, através da sua relatora, eu até acompanhei, fez uma visita ao presidente da OAB solicitando apoio jurídico. E na data de ontem, a OAB devolveu o parecer, uma nota até dizendo que não há qualquer ilegalidade, inconstitucionalidade ou dispositivo antirregimental no projeto que trata. Então agora, a CCJ, a meu ver, tem que se resolver, reunir o mais rápido, resolver e votar, porque ela trata da admissibilidade do projeto, e espero que a partir do próximo mês nós possamos debruçar sim sobre as questões de mérito, tratando de todos os eixos que constam do plano diretor. Eu vejo o plano diretor como a nossa carta da prosperidade. É o diploma, é o texto que permite que Goiânia possa avançar de forma ordenada, sustentável, gerando melhores condições a todos. Porém, o plano diretor, e aí na questão da mobilidade específica, ele não tem as ações que serão, ou melhor, ele não tem o condão de implementar as ações. Ele, na verdade, ele é um plano. Compete às outras secretarias, ao prefeito, dar concretude ao que está ali, ao que será aprovado, para que nós possamos, baseado nesse planejamento, nesse plano, executar aquelas diretrizes e com isso termos melhoria. Na mobilidade nós temos a priorização dos eixos exclusivos e preferenciais para o transporte coletivo, que é o modal baseado no Plano Nacional de Mobilidade, que deve ser priorizado juntamente com o caminhar, gerando condições tanto para que o pedestre possa ter segurança, uma calçada adequada, a urbanização, a arborização devida, o sombreamento necessário, bem como priorizando o transporte público coletivo. Nós não temos nenhuma cidade, metrópole no mundo onde ela tem uma boa mobilidade que não seja a prioridade do transporte público coletivo. E isso precisa ser tratado, depois de aprovado o plano, a meu ver, ainda com mais responsabilidade. Goiânia precisa discutir, juntamente com a região metropolitana, já que o transporte público coletivo é uma questão metropolitana, sobre o subsídio ao transporte coletivo. Da forma como está hoje, quem usa, que é a pessoa que na maioria das vezes não tem opção de ter uma moto ou um carro, é quem paga, inclusive, a gratuidade concedida pelo poder público. A meu ver, está errado. Não sou contra as gratuidades. Sim. Mas se o poder público quer que o policial, quer que o idoso, quer que o estudante não tenha um desconto ou não pague nada, que ele banque esse custo e não ponha isso nas costas do trabalhador. Além disso, nós precisamos subsidiar. O poder público precisa entender e tratar como uma política pública, já que na Constituição está previsto que é um direito social o transporte público de qualidade. Então, como a moradia, como a saúde, como a educação, tem que ter verbas específicas, reduzindo os custos para quem utiliza e possibilitando maiores investimentos. Com isso, nós teremos mais qualidade, atraindo mais pessoas. Só para você ter um dado. Hoje, na cidade de Goiânia, nós temos as viagens, os deslocamentos, em torno de 20 a 30% dos deslocamentos das pessoas é feito por veículos. Só que esses veículos são utilizados por em média, uma pessoa, no máximo duas.
Ocorre que nos momentos de pico, o espaço das nossas vias, que é um espaço de todos, 60, 70, nos horários de pico até 80% das vias é utilizado por veículos. E o grande volume de pessoas que está nos ônibus está ali espremido. Então nós temos que priorizar o transporte público coletivo, favorecendo o ir e vir de todos, diminuindo o tempo das viagens, trazendo qualidade e segurança e com isso desobstruindo a via. É mais tempo para você escolher o que você quer fazer. E você investir em educação, aumentando sua produtividade, no tempo de lazer, ou ao invés de você estar no trânsito estressado, gastando tempo e energia sem produzir nada. Certo. E isso, ainda falando do transporte coletivo, vereador, a Metrobus já foi devolvida para o município e cogita-se... Ainda não, mas está em processo. Sim. E cogita-se com bastante ênfase uma possibilidade de privatização do eixo Anhanguera. Queria saber a sua opinião em relação. Na verdade, o eixo Anhanguera, Thiago, já é privatizado. A Metrobus é uma empresa pública, mas ela é uma empresa que visa lucro, regida pelo direito privado. Sim. Ocorre que ao longo dos últimos décadas, o que fizeram foi dilapidar a Metrobus. É uma empresa onde tem a linha com maior volume de passageiros na região metropolitana. Ela quase não faz curva, ela não tem subidas ou descidas, é linha reta e ela só dá prejuízo. Por quê? Porque subsidiaram de forma politiqueira em momentos que antecediam eleições para garantir a eleição de determinados atores políticos em um momento certo. Sim. E isso acabou com a empresa. Prejudicaram toda a sociedade, toda a região metropolitana. A extensão que foi feita sem planejamento, sem a viabilidade econômica, canibalizou todo o processo, todo o mercado, aumentando custos e reduzindo a qualidade. Agora, o atual governador entende que isso é uma prioridade do município. Eu discordo dele nesse ponto. Entendo que transporte público coletivo, como o nome diz, é da região metropolitana e o Estado tem que participar ativamente. Sim. Mas o prefeito Íris não se acovardou, ao contrário, ele assumiu a responsabilidade. O Estado e a Prefeitura estão trabalhando em conjunto para que durante esse processo da confecção do edital e da licitação da nova empresa a vir explorar esse eixo, a Metrobus mantenha suas atividades e com isso, concluído o processo, o vencedor terá obrigações claras, metas definidas e nós poderemos sim cobrar mais qualidade, mais resultado. Além disso, eu inclusive apresentei um projeto de lei e foi sancionado, hoje já é lei, que estabelece que a ARG, a Agência de Regulação de Goiânia, deverá visitar a Câmara Municipal nos meses de junho e dezembro de todo o ano, apresentando os relatórios de todas as concessões do município. Saneago, nós estamos numa grave crise agora, hídrica, a Metrobus, porque o eixo Anhanguera é só da cidade de Goiânia, a própria Comurg, para saber aquilo que foi a meta estabelecida para o exercício ou para o semestre, o que foi atingido, grau de satisfação da população, a planilha de custo, os desvios corrigidos se porventura algum empecilho aconteceu, tudo isso para que nós tenhamos maior transparência na execução dessas concessões e possamos a partir daí analisar de forma mais qualificada, apresentando sugestões e oferecendo ao consumidor, ao cidadão, um melhor serviço. Muito bem, 7h57. Queria ouvir também a fala do professor Davi Maciel, mas antes a gente vai para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa Cidades 820, 7h57. 820 AM, uma emissora afiliada à rede Bandeirantes de Rádio. O Gustavo adora um happy hour depois do trabalho, mesmo quando ele vai dirigindo pro bar. O Gustavo acha que uma cervejinha com os amigos não vai fazer a diferença na hora de dirigir. O Gustavo pode até não se perturbar, mas é perturbador saber que 2.274 acidentes de trânsito foram provocados por embriaguez. Reveja sua atitude no trânsito. Detran e Governo de Goiás na Semana Nacional de Trânsito. No trânsito, dê sentido à vida. Comunicado Laboratório Núcleo. Atenção, usuário da Unimed. O Laboratório Núcleo continua cuidando de você. Decisão judicial obriga o plano de saúde Unimed a manter o atendimento dos seus usuários pelo Laboratório Núcleo. Fique tranquilo e continue contando com a melhor rede de laboratório do estado de Goiás. Laboratório Núcleo, cuidando de você.
Comunicado Laboratório Núcleo. Atenção, usuário da Unimed. O Laboratório Núcleo continua cuidando de você. Decisão judicial obriga o plano de saúde Unimed a manter o atendimento dos seus usuários pelo Laboratório Núcleo. Fique tranquilo e continue contando com a melhor rede de laboratório do estado de Goiás. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Já não é mais novidade que a gestão contábil é primordial para uma melhor tomada de decisão de seu negócio. Pensando nisso, a Contec Gestão Contábil e Empresarial oferece soluções inteligentes, sempre compromissada com seu futuro, prestando serviços de gestão contábil, gestão tributária, gestão de pessoas e legalização, com unidades em Goiânia, Séries, Itapaci, Porangatu e Santa Terezinha. Para mais informações, acesse nosso site www.conteccontabilidade.cnt.br. Quem conta com a Contec, conta com uma contabilidade com propósito. Voltamos com Cidades 820 aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje, sábado 21 de setembro, agora pontualmente 8 horas. Hoje recebendo o vereador, ex-presidente da Câmara de Goiânia, Andrei Azeredo, e também o professor Davi Maciel, doutor em História pela UFG. A gente estava falando de privatização do plano diretor, que o vereador vai explicar também de forma os pormenores desse plano que é importante para a população goianiense. E a gente falava da privatização, possível privatização do eixo Anhanguera. Eu queria ouvir a fala do professor, que no Brasil a gente tem a ideia de que privatizar resolve as coisas, professor. E às vezes resolve, às vezes não. Tem um exemplo aí da nossa companhia de energética que não foi muito bem, não foi um resultado muito feliz para os consumidores. O que o senhor acha de privatização em geral e do eixo Anhanguera, que é uma linha de ônibus que é tão conhecida de todos os goianienses? É assim, o histórico das privatizações no Brasil, ele é negativo, não é? Quando privatizou, a tendência foi o serviço encarecer e piorar. O sistema de telefonia é o caso mais clássico, né? Porque a gente paga caro e o serviço é ruim, não é? Se você procurar um orelhão na cidade, você não acha. Tem. Quer dizer, se você precisar se comunicar sem ter um celular, você tá lascado. Porque é uma política de privilegiamento do cara ter o celular, e ele tem que se submeter à lógica do celular e à lógica das tecnologias obsoletas, que você tem que trocar esse negócio a cada 2 anos. Então esse é um exemplo, não é? A Enel é outro exemplo também. E no caso do serviço público, eu acho que isso é um agravante, porque em Goiânia é notório que o transporte coletivo ele é muito ruim. Ele é ruim e é caro, né? Assim, a gente não precisa nem andar dentro do ônibus para perceber. De fora, você vê as pessoas ensardinhadas dentro do ônibus. Então, quer dizer, se você privatiza, eu acho que a coisa ainda piora, porque transporte coletivo, energia, telefonia, são bens sociais. Sim. Que não podem estar submetidos à lógica do lucro, na minha opinião. Se você quiser vender um aparelho de computador e tal, ok, mas bens sociais, bens sem os quais não é possível sobreviver, porque eles são fundamentais na reprodução da vida social, isso, a meu ver, tem que ser público. Então, quando você privatiza, você submete o fornecimento de um bem social e a reprodução dele à lógica do lucro. A lógica do lucro, ela busca otimizar o serviço. Então, se for para otimizar, você vai cortar onde você acha que vai dar mais lucro e vai investir naquilo que você acha que vai dar mais lucro. Quer dizer, não é a lógica do atendimento à necessidade social, é a lógica da lucratividade. Então, desse ponto de vista, eu acho que a tendência é piorar um transporte que já é ruim, e a maior evidência disso é que a ruindade dele não afeta só quem usa o transporte.
Sim, claro. Afeta todo mundo, porque, por exemplo, se eu pudesse andar de ônibus, eu andaria. Por que eu vou andar no meu carro sozinho? Vim pra cá sozinho no meu carro. Eu viria de ônibus, mas não é viável, porque eu teria que sair da minha casa 2 horas antes para estar aqui às 7h30. Entendeu? Então, desse ponto de vista, o transporte público é uma das evidências de que o processo de privatização ele tende a piorar o serviço e afeta todo mundo, não é? E nesse sentido ele acompanha um processo de gentrificação que Goiânia vem sofrendo já há várias décadas, não é? Que é o privilegiamento de determinados setores da população. A cidade ela é ocupada, o espaço da cidade ele é distribuído conforme os interesses de determinados segmentos da população e fundamentalmente do que a gente pode chamar aí o capital imobiliário, né? Que é o capital das construtoras, né? Que determina como é que o espaço da cidade vai ser distribuído. Então você vê que há um processo de gentrificação que privilegia o transporte individual, não o transporte coletivo. E bairros tradicionais da cidade, por exemplo, né? O meu pai mora no Jardim Europa, um bairro de 60 anos, um bairro de baixa densidade populacional. Altera-se o uso do solo do bairro para permitir, por exemplo, subir lá uma torre de 30 metros. O pessoal está dizendo que vai ser a maior torre da cidade. Vai ter até mirante lá para você ver a cidade. Quer dizer, ali um quarteirão inteiro de casas foi derrubado para fazer essa tal torre ali. Quer dizer, você vai mudar toda a perspectiva daquele bairro. Populações que estão ali, sabe lá há quanto tempo, né, que gastaram, sabe lá quanto de sua vida para conseguir um terreno, ter uma casinha. De repente o cara é obrigado a conviver com o processo de gentrificação que vai encarecer o IPTU dele e que mais dia menos dia vai botar para fora de lá. Aí para onde que ele vai? Bom, ele vai para os bairros mais afastados, afetando diretamente a questão do transporte. Quer dizer, uma coisa está diretamente ligada à outra. Então a lógica da cidade é que precisa mudar, porque essa lógica da gentrificação ela afeta todas essas questões, não é? E eu, na minha opinião, o plano diretor que vem sendo discutido já há alguns anos, ele não fere essa, ele reproduz essa lógica, ele não ataca essa lógica. E a gente percebe isso, como é que as condições de transporte, até de vida em Goiânia, elas vêm piorando. É uma cidade difícil, né? Dura, hostil. E eu acho que isso é fundamentalmente determinado por políticas. Precisa por ser orientações. Com mais ênfase sobre isso. Vou passar a palavra para o vereador, mas antes tenho que registrar a participação de algumas pessoas que pediu para a gente mandar um abraço, e eu não quero esquecer, que é o secretário de comunicação de Senador Canedo, o Thiago Moura, o Nelson, que mora em Goianíria, o Wesley também, Wesley de Trindade, e a Lourdes de Senador Canedo. Daqui a pouquinho a gente fala outros nomes que pediram para ser mencionados aqui no programa Cidades 820. Vereador, o senhor que é um advogado, um homem das finanças também, eu gostaria de saber do senhor, porque a defesa da privatização de alguns órgãos, de algumas corporações é importante. A gente sabe que o Estado não dá conta de tomar conta de tudo, claro, isso é uma obviedade, mas por que algumas privatizações não dão certas? E eu arrisco até falar que a maioria das privatizações não dão certo, porque a gente tem o caso das telefonias. Antigamente era difícil ter uma linha telefônica. Óbvio, hoje é uma facilidade, com R$5 você consegue uma linha telefônica com um chip, mas também é uma área em que as pessoas reclamam muito, como os bancos também. O que o senhor acha que falta para ter um resultado positivo? Uma legislação melhor ou cobranças? Na sua opinião, o que é preciso? Privatizar, por exemplo, privatizar o eixo Anhanguera e dar certo. O que o senhor acha que deve ser feito? Volto a repetir, o eixo Anhanguera já é privatizado. Então, tá, mas vamos dizer para o capital. Segundo, eu sou a favor das privatizações, não todas indiscriminadamente. O que eu não concordo é que nós tenhamos cada vez mais um Estado gigante. Claro. Nós temos que ter um Estado forte. Sim. E quando você concede
entidades privadas, empresas privadas, a exploração dessa atividade, você tem que ter uma fiscalização, uma regulação que se faça valer o dinheiro, o interesse público. Ou, infelizmente, as agências reguladoras, as agências que fiscalizam, são instituições recentes que muitas delas aparelhadas politicamente e que com isso deturpa todo o processo. Mas a privatização em si eu vejo como benéfica. E eu discordo muito do que o professor falou, que a visão que eu tenho da telefonia é o contrário. É um dos casos, é uns cases de sucesso no Brasil, é a privatização do sistema de telefonia e telecomunicações. Nós tivemos, ao longo das últimas 2 décadas, avanços significativos. Basta olhar os números que nós temos hoje que comprovam que existe mais celular e linhas habilitadas do que pessoas, ou seja, já está tendo 2 linhas quase por pessoas. Goiânia mesmo vivencia essa realidade. Além disso, o que nós temos que ter é o direcionamento. A Enel, que é um caso que nós vivemos. Realmente, o serviço hoje ele não é péssimo. Para ser péssimo, ele precisa melhorar. Ocorre que nós estamos apagando um pouco o passado recente, que foi um governo que ficou aí 20 anos dilapidando a empresa, com escândalos de corrupção um atrás da outra, não fez os investimentos básicos e que com isso, em determinados momentos, atendia politicamente A ou B para tirar a pressão, mas que no geral não levava à implementação da ampliação da rede, de mais geração de energia, da melhor qualificação e prestação de serviço. E isso gerou um momento de colapso. Colapso esse que a empresa hoje, e aí eu falo contratualmente, ninguém questiona a Enel, porque no contrato ela está cumprindo aquilo que foi assumido quando da licitação para ela, quando da concessão. Então até que tentaram arrancar dela a concessão e não der conta. Não consegue. Porque a indenização que vai ter que se pagar é falar, goiano, goianiense, eu vou meter a mão no seu bolso agora para dar para a Enel, que é a empresa italiana, bilhões de reais, porque ela vai ser, na verdade, a prejudicada. Como nós ficamos. E o que se tem hoje é que precisa melhorar. Mas como está na mão da empresa privada e o poder público também não tem capacidade de investimento, nós temos que buscar conviver e remediar esses pontos de grande problema, melhorando aquilo que for possível e entendendo que será a médio e longo prazo. Nós não vamos mudar essa realidade da noite para o dia. Eu estou interpretando mal, ou a culpa é, como eu imagino que seja, da fiscalização, da legislação? A culpa é de um conjunto de atores que não exerceram as suas obrigações ao longo de décadas, fiscalizando a aplicação do recurso que era repassado antigamente para a CELG, que hoje virou Enel. É isso que precisa ser apurado, porque a empresa recebeu uma atividade onde tinha graves problemas. E segundo ela, e ela tem demonstrado para os órgãos de controle, ela está cumprindo com aquilo que ela se programou. Esse passado recente de falta de investimento e desmando é que ocasionou o que nós vivemos hoje. E é natural que nós desejamos um resultado imediato. Nós pagamos imposto, nós somos consumidor, nós queremos resultado. Só que infelizmente ele não acontece assim. E aí fica, a culpa é da privatização. Não. A culpa é porque nós erramos quando escolhemos no passado as pessoas que não tiveram compromisso de fazer gestão com qualidade, gestão com responsabilidade, gestão com honestidade, e que com isso fez com que nós não tivéssemos os investimentos e agora nós estamos sofrendo com as nossas más escolhas. Nós temos que buscar, qualificar e melhor debater politicamente as nossas escolhas, para que nós tenhamos maior participação de todos e não apenas a crítica na maioria das vezes pejorativa. É importante que todos participem do processo político, que se candidatem, que venham a contribuir, que participem efetivamente, para que nós possamos aí ter uma base maior de atores políticos imbuídos de bom propósito e assim podermos realizar aquilo que a sociedade espera, uma gestão planejada, com qualidade e acima de tudo com resultado. Infelizmente, a máquina burocrática administrativa brasileira cresceu demais. O Estado está aí. O STF decidiu corretamente há 2 semanas. O gasto com pessoal no estado de Goiás ultrapassa 80% da arrecadação, é quase 86%. É contar para os mais de 6 milhões de goianos que,
tudo que você paga de tributos, impostos, taxas de contribuições para o Estado de Goiás, ele arrecada e ele vai custear apenas servidor público. Sim. Não que o servidor não seja importante, ele é importante, mas ele não tem que ser a prioridade do Estado. A prioridade do gestor estatal tem que ser levar obras e serviços de qualidade, ordenando determinados setores que demandam uma atenção maior, oportunizando o avanço e o crescimento do Estado, gerando qualidade de vida a todos. Nós temos no Brasil, é diferente, um Estado para si mesmo. A meta de todo gestor virou dar conta de pagar a folha de pagamento. Não tem capacidade de investimento. Está errado, precisa ser corrigido. Muito bem, 8h15. Entramos nos últimos 15 minutos do programa. Participe pelo 98476110, o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Professor, o senhor pode falar se o senhor está satisfeito com o serviço de telefonia no Brasil? Não, é horrível. Mas melhorou, professor. Antigamente era difícil. Professor, o senhor me permite que faltou esse pedacinho? Concordo, o serviço hoje não é bom. Mas aí, o que é a realidade hoje? Nós temos uma legislação que dificulta a instalação de antenas que geram a melhor qualidade nos sinais. E isso, é culpa da empresa. Não é culpa da nossa legislação, Tiago, que é o finalzinho da sua questão. Para que nós possamos avançar, oportunizando o melhor serviço, nós temos que gerar a condição legal para a empresa investir. E hoje nós temos impeditivos. E isso precisa ser alterado rápido. Professor. Então, na verdade, a questão toda aí gira em torno das relações entre o Estado e o capital privado. Essa que é a questão. Então, se você tem um sistema de fiscalização que é ruim, é porque você tem relações promíscuas entre o Estado e o capital privado. Então, veja o caso das agências reguladoras. Foi o Fernando Henrique que criou. As agências reguladoras são compostas por gente indicada pelas empresas. Então, os gestores das agências reguladoras que devem regular as empresas, na verdade, eles são indicados por elas e eles vivem numa roda viva, né? O cara tá no setor privado, ele vem pro setor público, ele volta pro privado, que nem porta de banco, né? Você fica girando lá dentro e são sempre os mesmos caras. Então, você não regula nada, não tem regulação. É deixar o capital explorar um setor, um serviço, que é um bem social, que é dever do Estado oferecer gratuitamente, porque ele arrecada imposto para fazer isso. E, na verdade, além de entregar esse setor para o capital privado, você confere para ele uma enormidade de benefícios e de privilégios. Quer dizer, quando se fala que 80% da arrecadação vai para o serviço público, se esquece de dizer que uma parte dessa arrecadação não vem porque você tem um monte de isenção fiscal para essas empresas, porque você tem desvio de tudo quanto é lado, porque você tem corrupção. Aí é fácil dizer isso, que 80% do orçamento vai para pagar servidor público. O Estado no Brasil, ele é pequeno. Ele é pequeno, a comparação primária, óbvia, imediata que se faz com os países minimamente desenvolvidos, você vai ver que o tamanho do Estado no Brasil está muito aquém das necessidades da população. E isso não só em termos de servidor público, em termos de prestação de serviço. Então, na verdade, o Estado ele tem que assumir o papel de prestador de bens sociais, e isso de forma pública, gratuita, e o capital privado, ele vai lá fazer os seus negócios, sem recurso público. Isso aqui não é capitalismo? Então por que tem que ter recurso público? Aí o cara, ele investe e ele ganha, mas não explorando um bem social, porque um bem social diz respeito a quê? A qualidade de vida. Até em termos civilizacionais, como é que nós podemos viver sem educação, sem saúde, sem moradia, sem transporte? São bens sociais. Esses bens não podem ser submetidos à lógica do lucro, porque você vai ter isso, privilegia-se determinados aspectos em função do lucro e deixa de lado outros, não é? Então, na verdade, como é que você controla isso? A meu ver, todos esses serviços têm que sofrer algum tipo de gestão popular. Não é só o sistema político que gere, né? O vereador, o deputado, o governador, o senador, sei lá quem. E os caras que são indicados por eles. Mas gestão popular. Controle social. A população controla. Então vamos embora aqui criar um conselho de gestão do serviço de energia. Então vamos botar os consumidores da Enel para participar.
Vamos botar os consumidores da Saneago para participar, porque senão fica isso, né? O cara faz uma lei que isenta a empresa de qualquer coisa, como o Fernando Henrique fez com o sistema de telefonia. As empresas ficaram desobrigadas de investir por 5 anos, quando ele privatizou o sistema de telefonia. Até hoje o serviço ainda patina por causa disso, não é? E aí fica por isso mesmo. Aí você vai querer tirar a concessão da Enel, não consegue, porque rigorosamente falando, a lei beneficia ela. Bem, quem fez essa lei? Quem a aprovou? Em troco de quê? Uma boa pergunta é essa, não é? Então, se você tem uma gestão popular, aí a conversa é diferente. Porque aí você vai ter uma fiscalização e a definição de um marco legal que não vai permitir esse tipo de coisa. Prestação do serviço ruim, caro, e você não tem como. É um nó cego, né? Você não tem como desatar o nó. Não é simples. Muito bem, 8h19. Tem muito assunto pra gente falar aqui com o vereador e com o professor. Deixa eu dar uma passada rápido pelos resultados do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. O Goiás aí joga hoje contra o Fluminense às 19 horas, amanhã, domingo. E se perder, vai para uma situação difícil, né, vereador? Porque nós vamos ganhar. O Goiás e o Vila Nova também vem passando uma situação complicada para os torcedores. Acho que os torcedores do Goiás e do Vila Nova não merecem estarem passando por essa situação. O Vila Nova tá na 16ª colocação com 24 pontos. O Guarani, se vencer, joga hoje. Se vencer, passa o Vila Nova e coloca o Vila Nova na zona de rebaixamento. Já o Atlético está lá em cima, tranquilo, passeando no campeonato, e a gente dá os parabéns para os torcedores do Atlético que merecem esses aplausos também para a direção do Atlético. O Adson Batista é uma pessoa que entende do assunto, né? A gente pode dizer que é o íris do futebol, vereador? Tem feito um bom trabalho. Pois é. Aí o resultado, o time está lá na 2ª colocação, 1 ponto apenas do líder Bragantino de São Paulo, e já o Goiás do Vila Nova, o Goiás do André Azeredo. Sua mãe também é torcedora do Goiás? Lá em casa é de mamana caducana. Todo mundo. Professor é atleticano, né, professor? São Paulino, claro. É uma dinastia São Paulina lá em casa. Meu pai, eu e meu filho. Família italiana, professor? Não, somos portugueses. Muito bem. E o segundo time é a Luzinha. A Lusa? Portuguesa. Do meu amigo João Alberto. Querida portuguesa. 8h21. O vereador, queria ouvir a opinião do senhor, do assunto que também vem muito à tona durante toda a semana, durante os últimos dias, que é a reforma tributária. A reforma da Previdência não adianta a gente discutir mais, praticamente aprovada no começo de outubro, encerra-se, de acordo com a presidente da CCJ, encerra-se as últimas votações e vai entregar para a presidência da República. A reforma tributária, o senhor que é da área, o que o senhor está achando das discussões até o momento? A Câmara fala alguma coisa? O Senado, o governo meio que recuado em relação a isso? O discurso é bonito, que vai desburocratizar os impostos e facilitar a vida do público, das pessoas, os pagadores de impostos. Mas também há a preocupação de que ali dentro desse imposto único que eles falam, possa ter uma jabuticaba, como costumam falar, e prejudicar o trabalhador, o povo brasileiro com mais impostos. O que é que o senhor está achando até o momento dela? Nós temos hoje em tramitação, e é aquilo que o presidente Maia diz que será a prioridade, a proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi, que é o líder do MDB no Congresso. Ele prevê a unificação de 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. O governo, através do ministro da Economia, já disse que vai apresentar a proposta dele executivo. Então, provavelmente, elas devem ser anexadas e vão caminhar junto. A nossa realidade é a seguinte: não acredito que nós tenhamos a unificação dos impostos estaduais e municipais, porque nenhum governador dos 27 aceita perder a capacidade de gerir ou de conceder incentivos fiscais com ICMS.
Isso é uma política de desenvolvimento para muitos. Interfere em todos os estados, Em todos os desenvolvimentos. Então, eu vejo como indispensável a reforma tributária, a simplificação da relação entre contribuinte e o fisco em todas as esferas, ela é primordial. Hoje nós temos um emaranhado de lei que, para entender, ou você vivencia aquilo minuto a minuto, ou você não dá conta de acompanhar, porque não é só lei, são leis, são portarias, são regulamentos editados quase que minuto a minuto, e isso é um absurdo. Isso gera um custo para as empresas, para o cidadão gigantesco. É tempo, investimento, energia gasta para você só dizer quanto recebeu e quanto você vai pagar. Isso é muito complicado, nós temos que simplificar isso. Agora, eu não posso deixar a população acreditar, porque como muitos estão dizendo aí, e aí eu vejo que é de forma errada, que nós vamos ter benefício para a população. Não, para com isso. Não tem. Enquanto nós não tivermos a reforma do Estado, a reforma administrativa, a redução das obrigações que são vinculadas da União, dos estados e dos municípios, nós não teremos possibilidade de discutir redução na arrecadação proveniente dos tributos. Sim. Então, vai se manter a mesma arrecadação, em torno de 35%, 37% do PIB em tributos. O que vai se mudar e que se busca é a simplificação, é a transparência, a clareza nessa relação, com isso permitindo que todos tenham uma melhor compreensão do que se paga, quando se paga e por que se paga. Agora, a redução nessa carga tributária, na proposta, ela não é nem cogitada, porque existem uma gama de obrigações para os 3 entes da federação que não estão sendo colocadas em discussão neste momento. Essa já é uma outra reforma que entendo que é prioritária, que é estabelecer quais são as obrigações principais de toda a administração, para que a partir daí nós possamos ter uma redução nisso e permitir investimentos. Nós hoje temos uma capacidade de investimento estatal ridícula, mínima, e isso precisa ser modificado. Muito bem. 8h25, registrando a participação do Wilson José. O Brasil é o campeão da corrupção na política. Os próprios políticos impedem o crescimento econômico do país através do toma lá da cá. É o Wilson José participando. E o Eduardo Monteiro dá um bom dia para todos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Wilson. 8h26. Professor Tiago, você me permite? Por favor. Wilson, vem participar da política, cara. Filia, ano que vem tem eleição, vem pra dentro, vamos modificar isso, vamos estar ombreado. Concordo que nós temos que modificar muito, acabar com a corrupção. Espero seu apoio e seu reforço lá na Câmara ano que vem. Eu sempre faço questão de falar aqui, vereador, e todos os sábados no nosso programa faço questão de a gente tentar desconstruir esse discurso de que todo político é bandido, todo político é ladrão. Acho que a gente respeita, claro, a opinião, mas eu acho que é um dos erros dos brasileiros. Boa parte dos brasileiros acharam demonizar a política dessa forma, porque isso não vai contribuir em absolutamente nada. Vamos falar da operação da Polícia Federal, que teve no gabinete do senador, líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e do filho também, o Bezerra Filho, deputado federal. E dizem por lá em Brasília que foi uma retaliação da PF contra o governo Bolsonaro, e o governo chamou o Moro as falas, as escondidas, inclusive não estava na agenda o encontro do presidente com o ministro. Você acha que o Moro cai, ô professor? Não, eu acho que ele não cai. O Moro, a última pesquisa o colocou numa situação bastante confortável, né? O político de maior credibilidade no Brasil hoje, gostem ou não. Exatamente, gostem ou não, ele é o cara do momento. Mas não é por isso que ele não cai. Eu acho que há uma queda de braço dentro do governo entre o que a gente pode chamar aí o partido bolsonarista e mais pelo menos 2 partidos. Partido no sentido lato, sim, largo. Sim. O militar e o do judiciário. O partido militar tem uma perspectiva, vamos falar assim, de direção política própria, e o Mourão tá ali como o extintor pronto para ser usado sempre que a coisa pegar fogo, no caso do impeachment do Bolsonaro.
Mas momentaneamente eles parecem ter recuado dessa perspectiva, porque bem ou mal o governo vem se dispondo a executar projetos de interesse dos militares. Então você vê a ocupação da Amazônia, é uma perspectiva militar, tem 40 anos isso, e esse processo de ofensiva sobre a floresta é parte desse processo. Você vê, por exemplo, também o processo de empoderamento do que nós podemos falar, os agentes de repressão, né? Militares, policiais, que o pacote anticrime, por exemplo, empodera. Sim. E o partido do judiciário, que vem da Lava Jato, combate à corrupção e que teve um papel decisivo no golpe e na própria eleição do Bolsonaro, ele tenta preservar os seus espaços, mas o bolsonarismo tenta crescer em cima deles. Uhum. Então você vê tentativa de interferência na Polícia Federal, conseguiu na Receita Federal, na Alfândega, agora na PGR, vão indicar um procurador afinado com a perspectiva do Bolsonaro. Então essa queda de braço tem sido vencida pelo Bolsonaro, e eu posso dizer que há hoje em curso um processo de bolsonarização, não só da instância política, mas de instâncias do aparelho de Estado que seriam, vamos falar assim, permanentes. Polícia Federal, que independem da política diretamente. Receita Federal, Procuradoria da República, STF. Então isso é muito perigoso, porque você começa a bolsonarizar determinadas instâncias do aparelho de Estado e passa a ter nessas instâncias pessoas que são afinadas com uma perspectiva que, ao meu ver, já falei isso aqui, é antidemocrática e tem um caráter fascista. Então é muito perigoso isso. Quando o Bolsonaro chama o Moro lá e o Moro vai e acata, na verdade ele está demonstrando quem é que tem força, e hoje o Moro é refém do Bolsonaro. Ele não cai por isso. Porque o Bolsonaro usa o Moro como uma espécie de vitrine do combate à corrupção, de escudo, mas na verdade o refém é o Moro, não é o Bolsonaro. Muito bem. Então, desse ponto de vista, a manutenção do Moro é útil para o avanço do bolsonarismo. Então é muitíssimo perigoso isso. Porque ao contrário do que diz aqui o vereador, rapidamente, eu acho que a democracia brasileira, ela está derretendo, ela não está se fortalecendo, ela está se enfraquecendo. Nós estamos vivendo uma escalada autoritária muito perigosa. Muito bem. E o avanço do bolsonarismo acho que vai nessa linha. Final do programa, infelizmente. Obrigado, professor, e espero que o senhor volte mais vezes ao programa. Obrigado, sempre que me convidar eu venho. Muito vereador obrigado, um Andrei, abraço a todos. Vereador Andrei Azeredo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade, o professor, e o que eu disse é que nós temos que lutar pelo fortalecimento da democracia. Realmente hoje nós temos uma democracia que possui princípios sólidos, mas que algumas instituições estão muito fracas, e que nós temos é que fortalecer todos. Obrigado a todos. Lutemos juntos pela democracia do nosso Brasil. 8h32. Obrigado pela companhia. A gente volta no próximo sábado às 7h30. Até lá. Já não é mais novidade que a gestão